graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós estamos reunidos aqui na manhã desse dia para louvar e bendizer o nome do nosso Deus, para reconhecer as suas muitas misericórdias e também todas as demais obras da sua providência que nos tem alcançado. De número 93, Salmo de número 93. E eu quero convidá-los para que, de pé, nós façamos a uma só voz a leitura desse texto da palavra. Salmo de número 93. A uma só voz, nós vamos proceder à leitura desse texto da palavra do nosso Deus. O poder e a majestade de Deus, Salmo de número 93. Leiamos. Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo e não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam-os, belíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Amém. Irmãos, o versículo 1, o Salmo de número 93 diz: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor, e se cingiu e firmou o mundo e não vacila. Seguindo a letra desse Salmo de número 93, nós nos lembramos do governo soberano e absoluto que Deus exerce sobre todas as coisas, sobre a vida da sua igreja, de modo especial, e também, obviamente, sobre a vida da nossa sociedade ajudadora feminina. Nós queremos ter uma primeira palavra de oração e gratidão a Deus pela vida da nossa SAF e também colocando-nos diante do Senhor para que Ele nos receba pelos méritos de Cristo Jesus nesse momento de culto que nós prestamos a Ele. Eu quero convidar a nossa irmã Leida para nos conduzir a Deus nessa oração. Nossa irmã que tem tido a oportunidade de servir a Deus também na presidência da Federação de SAFs do nosso presbitério. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado, nosso bondoso Pai, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, em nome do Senhor, ó Pai, com o nosso coração grato por essa liberdade que temos, ó Deus, de estarmos aqui, ó Pai, ouvindo a voz do Senhor, falando do Senhor e das coisas que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor. E, Senhor Deus, sobre a SAF, nós queremos dizer ao Senhor, muito obrigado. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sustentado o trabalho feminino da tua igreja, o Senhor tem, ó Pai, crescido esse trabalho, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos muito por esse tempo que o Senhor tem nos ensinado aqui nessa igreja também, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque também o Senhor tem exercido, Senhor Deus, todo o poder do Senhor, feito manifestar todo o poder em nossa vida, Senhor Deus, e assim nós queremos agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue cuidando de cada mulher, que o Senhor traga mais mulheres cristãs, ó Deus, para o nosso meio, para estar conosco neste trabalho, que serve ao Senhor, que serve os líderes da igreja, que serve a igreja, Senhor Deus, e que serve pessoas, Pai. Obrigado, porque todo o trabalho que o Senhor tem nos dado tem sido um trabalho, Senhor Deus, feito com o nosso coração, um trabalho grande, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, alcançar do Senhor, ó Pai, a alegria de ver o Senhor feliz com a nossa vida. Esse é o nosso desejo, Pai. Que o Senhor se alegre com os nossos filhos também. Muito obrigada, Senhor Deus, por este culto que prestamos a Ti. Nós agradecemos, louvamos o nome do Senhor e honramos o nome do Senhor pela vida da nossa sociedade de mulheres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos cantar o hino de número 178, que é o hino do quadriênio desse novo quadriênio da SAF, da Sociedade Auxiliadora Feminina. Hino de número 178.
Irmãos, nós teremos, na verdade, nesse momento, aquela oportunidade de confissão de pecados. Contudo, também queremos, neste momento de confissão de pecados, interceder ao nosso Deus, interceder ao Senhor. Desde terça-feira, na verdade, na reunião de oração, nós já tivemos aqui a oportunidade, né, de objetivamente orar pelo nosso país, pedindo ao Senhor que neste dia de hoje Ele conduza todas as coisas, né, para o bem, especialmente do seu próprio povo. Nós, na quinta-feira também, quando estávamos no estudo bíblico do grupo familiar, também fizemos a mesma petição, pedimos ao Senhor que estivesse conduzindo os rumos do nosso país. E agora, enquanto o processo avança, né, de eleição no nosso país e pelo mundo afora também, que o Senhor conduza todas as coisas, né? O texto que nós publicamos no boletim, um dos versículos, que está publicado no boletim, que foi o texto da reunião de oração aqui na terça-feira, foi Daniel, capítulo 2, versículo 20 e versículo 21. Né? Eu vou ler para os irmãos, ele está transcrito no boletim, mas eu quero lê-lo aqui. Daniel, capítulo 2, versículo 20 e versículo 21, que diz assim: Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove aos inteligentes. Eu creio que uma das coisas que nós sempre devemos demonstrar é a nossa plena confiança em Deus, né? Nós não acreditamos, irmãos, de forma nenhuma, né, em desgoverno, ou seja, do controle soberano do nosso Deus, de maneira nenhuma. E devemos professar sempre que em todo momento quem governa sobre nós é o Senhor. Lembrem-se também de Isaías capítulo 6. Lembrem-se de Isaías capítulo 6. E diz que no verdade, para que verdade e respeito. Então nós vamos interceder pelas nossas eleições, mas também lembrar de confessar a Deus as nossas faltas, os nossos pecados, né? Como a Escritura Sagrada nos exorta a fazê-lo. Deus bendito, Deus eterno, Senhor das nossas vidas, a tua sabedoria é de eternidade a eternidade, e por isso, Pai, nós confiamos firmemente nas tuas promessas, promessas que não falham e que são soberanas nas nossas vidas. Humildemente, ó Senhor, nos colocamos na tua presença agora, a tua igreja queda-se aos teus pés, Senhor, para pedir perdão dos pecados. E por isso, Pai, nós já te agradecemos, porque o Senhor nos prometeu, e a tua promessa não falha, de que os nossos pecados seriam perdoados através da remissão dos nossos pecados pelo sangue libertador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Amém. Pai, sustenta-nos com a tua graça, te rogamos, para que tenhamos, ó Senhor, a humildade bastante ao Senhor para aceitar a tua vontade descrita na tua palavra, pois a tua palavra é verdade, a tua palavra não falha, a tua palavra, ó Senhor, é eterna e subsiste para sempre, ó Senhor, ela é atemporal, e por isso, ó Senhor, nós confiamos na tua palavra, pois a tua palavra nos diz que os nossos pecados seriam perdoados, o Senhor não se lembraria mais deles na eternidade, ó Pai. Senhor, sustenta-nos com a tua graça. Dá ao Senhor, à tua igreja, o sustento a cada dia das nossas vidas. Que sejamos, ó Senhor, em tudo fiéis aos teus preceitos. E nesse dia, ó Senhor, queremos rogar pela nossa nação. Uma nação que escolhe, ó Senhor, a liderança que irá governar o povo que reside nesta nação, ó Senhor. Para que seja, ó Senhor, em tudo uma escolha feita, vinda de ti, ó Pai amado, para que a tua nação seja governada por ti mesmo, ó Senhor.
Ó Deus amado, sustenta essa nação com a tua graça e com o teu poder. Que a tua misericórdia, ó Pai, esteja presente nos corações daqueles, ó Senhor, que irão escolher os governantes, ó Senhor, nesse dia. Amém. Que em tudo, ó Senhor, haja paz. Haja, ó Senhor, libertação do eu, para que a tua soberana vontade seja feita na vida dos nossos patrícios, ó Senhor, nesse dia, na escolha certa, ó Senhor, daqueles que governarão o nosso país. Amém. Sustenta-nos com a tua graça e com o teu poder. Nós te pedimos ao vosso Senhor, confiado nas tuas promessas santas, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos louvar a Deus com um cântico nesse instante, né? Enquanto nós cantamos em louvor ao Senhor, aqueles irmãos também que estiveram preparados para consagrar a Deus seus dízimos, as suas ofertas, têm oportunidade de fazer. Convido os irmãos que se coloquem em pé. O Salmo 57, versículo 7 a 11 diz assim: Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sei exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, esplenda a tua glória. Nosso coração está firme, porque nós confiamos no nosso único e eterno Salvador. Por isso não tememos. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti confiarei. Vamos juntos render graças no nome do nosso Deus com essa canção que fala tanto aos nossos corações. Eu nada temerei. Ao teu
queremos orar consagrando os dízimos e ofertas que foram aqui depositados e também nos alegrando com os nossos irmãos que estão aniversariando esta semana, né? Nós temos no dia 4, portanto depois de amanhã, nosso irmão Leandro. Nós vamos orar pela vida do Leandro. E no dia 7, a nossa irmã Lídice, também completando mais um ano de vida. Nós rendemos graças a Deus pela vida dos nossos irmãos, né? Eu quero pedir nosso tesoureiro, o presbítero Leandro, para orar, consagrando a Deus os dízimos e as ofertas e também, nesse momento, louvando a Deus pelos aniversariantes. Eterno e bondoso Deus, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua paciência, inclusive conosco, ó Pai, pela manifestação do Teu poder em nossas vidas. Por isso, ó Pai, queremos realmente, ó Pai, diante do Senhor, declarar que o Senhor é o nosso Deus, em quem confiamos e é a quem tudo entregamos. Assim, ó Pai, entendemos que tudo aquilo que temos recebido vem das Tuas boas mãos. Se temos saúde para trabalhar, se temos, ó Pai, condições de obter recursos, é porque o Senhor nos tem capacitado, o Senhor tem sido conosco. E ao tempo que nós agradecemos, nós também entregamos aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai, colocar dízimos e ofertas aqui no gasofilácio para que a Tua obra prossiga e seja o Teu povo, ó Pai, abençoado aqui neste mundo. Por isso, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de contribuir. E sabendo, ó Pai, que o Senhor não precisa do nosso dinheiro, dos nossos recursos, porque o Senhor é dono de toda a prata e todo ouro. Mas fazemos isso, ó Pai, uma manifestação da nossa fidelidade e da nossa obediência aos Teus preceitos. Assim, ó Pai, nós queremos agradecer também aquilo que o Senhor tem dado aos nossos irmãos, principalmente aqueles que completam mais um ano de existência. Muito obrigado pela vida do Leandro, da Lídice, ó Deus, porque o Senhor concede a eles também mais um ano na Tua presença. Que o Senhor possa abençoá-los e levá-los também, ó Pai, a uma vida mais reta, uma vida mais santa, mais consagrada a Ti. Que este novo ano, essa nova etapa que se inicia também para a vida deles, que seja abençoada por Ti. Amém. Desta maneira, ó Pai, clamamos pela Tua bênção sobre todo o nosso povo, principalmente no dia de hoje, nessa data tão importante, ó Pai, onde iremos também, ó Pai, escolher os governantes que estão para conduzir os destinos da nossa nação. Crendo, ó Pai, confiando que o Senhor é Deus e que o Senhor está acima de tudo e de todos. Em nome e por amor de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós temos feito nas celebrações da ceia pela manhã, nós temos participado da celebração das ceias pela manhã antes que as crianças desçam. Elas têm estado conosco aqui também nesse momento e antes mesmo de nós recebermos a mensagem da parte do Senhor. Então eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo número 23, e a palavra do Senhor, aqui nos instrui em relação à celebração da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23, a partir do versículo 23, diz assim: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, a palavra do nosso Deus, aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, ela nos instruindo sobre a celebração da ceia do Senhor, nos lembra aqui a importância desse meio de graça, não é? Quando temos comunhão com o Senhor Jesus Cristo, não nos elementos que são distribuídos, o pão e o cálice, mas, obviamente, na sua própria presença espiritual no meio da sua igreja. Afinal de contas, Ele disse que estaria conosco sempre. E é de fundamental importância que nos lembremos, não é, que aqui
nós temos a visualização do próprio Evangelho, né, nos elementos que são distribuídos. E a palavra de Deus nos tem assegurado também, nos ensinado também, que deste sacramento devem tomar parte todos aqueles que já professaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo, né? Eu sempre digo que a mesa é do Senhor e não da igreja presbiteriana, então ela é do Senhor. Mas quem deve tomar parte da ceia? Todos aqueles que já foram recebidos na igreja pelo batismo e pela sua pública profissão de fé. Os que ainda não foram recebidos pelo batismo, eles são convidados, obviamente, a se tornarem membros da igreja, sendo batizados e então tomarem parte da celebração da ceia do Senhor. É óbvio que eu me refiro não à membresia da Igreja Presbiteriana Região Sul, mas da Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aproveito até para lembrarmos que a partir do terceiro domingo, né, do mês de outubro, nós vamos dar início à nossa nova classe de catecúmenos aqui também com o nosso irmão presbítero Davi. Mas lembrem-se, irmãos, a importância desse ato, né? O versículo que encerra a sessão que nós lemos diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É importante que nós nos lembremos que há uma dupla declaração aqui, uma que se faz com os lábios e outra que se faz com os gestos. A que se faz com os lábios é aquela que nós constantemente temos feito, né? Ou dito, ou proclamado, que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. A que se faz com o gesto é aquela no ato de se tomar o pão e no ato de beber o cálice. Quando alguém toma do pão e quando alguém toma o cálice, ele declara com o seu gesto que não há salvação em nenhum outro nome senão no de Cristo Jesus. Quem faz isso inadvertidamente, quem faz isso sem discernimento, quem faz isso irresponsavelmente, diz o texto, que come e bebe juízo para si. Eu quero convidar os nossos irmãos presbíteros, né, para que nos acompanhem aqui nesse momento e lembrar aos irmãos que, como nós temos feito, nós distribuímos sempre os dois elementos e quando todos tiverem sido servidos, nós então tomamos parte na ceia do Senhor. Vamos orar ainda mais uma vez. Pai, nós estamos na Tua santa presença nesse instante, consagrando ao Senhor os elementos que serão distribuídos pelos nossos irmãos presbíteros, bem como a nossa própria vida. Alimenta-nos de Ti, ó Pai, e conduza-nos à Tua santa presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor diz que na noite em que Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão e, tendo partido, Ele deu aos seus discípulos, dizendo: "Isso é meu corpo que é partido por vós, comei dele todos." Em seguida, o Senhor Jesus também tomou o cálice e deu-lhes, dizendo: "Este cálice é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, bebei dele todos." Eu peço aos irmãos que, na medida em que os presbíteros se aproximarem, você se coloque de pé, receba, né, os elementos que serão distribuídos e aguarde o momento em que juntos então participaremos. Na tua cruz
colocar diante do teu altar, Pai, a vida das crianças, cada família aqui representada. Que o Senhor esteja, Pai, falando no coração delas. Que elas também, ó Deus, possam testemunhar tudo que o Senhor tem feito na vida delas, na escola, em casa, que onde elas forem, ó Deus, elas possam exalar o bom perfume de Cristo. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelo que ainda irá fazer. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, para celebrarmos então o aniversário da nossa SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina convidou o nosso irmão reverendo Giovan Casteluba, que é presidente do nosso sínodo, para nos trazer a palavra no culto desta manhã. Eu quero desde já agradecer ao reverendo pela gentileza em aceitar o convite da nossa SAF, da nossa igreja, e oramos para que o Senhor use o nosso irmão nesta manhã como instrumento para a proclamação da palavra. Irmãos e amigos, que alegria rever gente tão querida, que bênção estar aqui e ver a igreja alegre, muitas crianças, Santa Ceia, embora seja um dia concorrido. Nós estamos aqui para prestar culto ao nosso Deus. Peço que a amada congregação do Senhor Jesus abra as Escrituras no Salmo de número 103, hoje apenas os 5 primeiros versos. Salmo 103, apenas os 5 primeiros versos. Os irmãos, por favor, assentados como estão, acompanhem a leitura do texto, quando nos diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Oremos. Amado Deus, que privilégio nós temos de, como teu povo, estarmos na tua casa, para honrar-te, sobretudo no dia que é teu, o dia que fizeste para o teu louvor. Graças te damos por essa igreja, pelos irmãos queridos, pelo seu pastor, pelo conselho. Graças te damos por mais um aniversário da SAF, sociedade que tem sido bênção da tua igreja, que tem apoiado os trabalhos, que tem sido significante para o desenvolvimento do reino do Senhor. Ó Deus, e nesse momento de profunda alegria, nós te rogamos que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, desembanhe a tua espada e crave no nosso peito, para que saibamos discernir entre adoração verdadeira e murmuração. Que possamos, ó Deus, te honrar como adoradores em espírito e em verdade. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, 23 anos da SAF local, quantas bênçãos, quantas coisas nós temos a comemorar. E é interessante que lembramos muito que Deus é soberano quando as coisas estão indo mal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas quando as coisas apertam, nós corremos muito mais facilmente para Deus do que quando tudo está muito bem. E esse salmo e o contexto do que estamos vivendo hoje nos chama justamente a ir à presença de Deus pelo motivo da gratidão. Irmãos, tentação é tanto muita falta de, quanto muito de. Por quê? Senhor, peço que não me dê nem a pobreza nem a riqueza, mas me dá o pão de cada dia, a paz, para que eu ande na tua presença. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de desconstrutivismo. Virou moda desconstruir tudo.
virou moda. Todas as pessoas, de um modo não geral, mas fora da igreja, estão desacreditando dos valores absolutos. Nós então somos chamados a crer em absolutos e a dar louvor a um Deus que rege todas as coisas, entre aspas, boas ou ruins, porque tudo coopera para o nosso bem. Então, irmãos, esse texto começa dizendo assim: bendize, ó minha alma. A palavra no original, barak, ela significa ajoelhar e louvar. Não é apenas um louvor simples, mas é um louvor profundo. Você já pensou em se ajoelhar para louvar? Porque normalmente nós ajoelhamos, ou será que ajoelhamos? Para pedir. Mas o texto está dizendo assim: ajoelha, ó minha alma. E os salmos, irmãos, são música justamente para a alma. Os salmos são em decorrência de uma profunda experiência do salmista, que ele quer que nós nos apropriemos. Ele está nos contando o que ele viveu com Deus, para que nós também o vivamos. E música é um conjunto de notas harmonizadas sobre uma letra poetizada. Então, os salmos, via de regra, eles falam com muita propriedade para a nossa alma. O saudoso Dr. Russell Shedd, ele diz que esse salmo é de um louvor irrestrito por uma profunda experiência pessoal. Então, os salmos são essa coisa boa de nos levarem a querer o mesmo que o salmista viveu. Irmãos, por um tempo, nós fomos incentivados a ler a Bíblia em um ano. E é muito bom quando nós o fazemos. Mas tenho percebido algumas pessoas lendo Bíblia um ano para dizer: olha, eu já li 1359 vezes. Como se isso fosse alguma coisa. Ler é uma coisa, meditar nas Escrituras é outra. Passar o olho é uma coisa, se apropriar da Escritura é algo diferente. Então, quando você lê os Salmos, eu costumo escrever no cantinho: Senhor, eu quero isso. Eu vivi isso. Eu quero viver isso. Então, o salmista escreveu algo aqui tão maravilhoso, irmãos, que eu gostaria que nós guardássemos como: bendito seja o nosso Deus pelo aniversário da SAF, mas bendito seja o Senhor, o nosso Deus, por aquilo que tem feito na vida dessa igreja, e entenda você como igreja. Qual é o Deus que o salmista quer bendizer? O Senhor Yahvé, em letras grandes, né? Bendito, ó minha alma, ao Senhor. Então, nós, ao invés de traduzirmos o santo nome de Deus, nós traduzimos como Senhor. Deus tem um nome bendito a ser zelado. O Deus o qual o salmista reconhece, se apropriou desse Deus como seu maior benfeitor e amado da sua alma. O Deus do salmista é o salmista expressando a esse Deus um relacionamento íntimo que tem motivos de sobra para bendizer ao invés de murmurar. Bom, irmãos, verso número 2, ele vai dizer assim: bendize a minha alma e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Quantas vezes, irmãos, pelo dia a dia, nós somos aqueles que começam a murmurar, que começam a reclamar, mas o salmista nos dá uma missão impossível. E aqui eu lembro do filme do Tom Cruise, Missão Impossível. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor e não te esqueça nenhum. Isso é maravilhoso, porque o salmista, num solilóquio, ele está dizendo para ele mesmo: não se proponha, minha alma, a outra coisa, senão a buscar motivos para bendizer a Deus. Se ocupe, minha alma, porque essa é a sua missão como adorador em espírito e em verdade. Se preocupe, minha alma, porque esse é o bem supremo, o fim supremo do homem. Não é isso que diz o catecismo? Nós somos
criados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, irmãos, confesso que quando li esse salmo, logo depois nós orávamos com a dona Noêmia, aos seus 99 anos. E ela amava orar pelos pastores e ela me chamou para orar junto. E a vozinha ajoelhada do meu lado, ela fazia questão de ajoelhar, ela disse assim: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me livrou da bala perdida, porque o Senhor me trouxe até aqui. E eu arrepiei de cima e embaixo, porque eu nunca tinha lembrado de agradecer a Deus pelo livramento da bala perdida. Então, por mais que nós tentemos, bendize a minha alma por todos os livramentos, né? Mas aí quando eu vou descendo, obrigado pelo livramento da bala perdida. Senhor Deus, quanto nós temos a agradecer, irmãos. Quanto temos? Enquanto nós preocuparmos então com motivos para bendizer, nós não murmuraremos. Então, diante desse princípio sábio e bendito, o salmista tira 4 blocos aqui para bendizer. Ajoelha e louva a minha alma, ajoelha e louva. Então, que nesse aniversário nós nos ajoelhemos e louvemos por aquilo que Deus permitiu que a Safra já fizesse. Mas eu estou ouvindo ecoar todas as pessoas dizendo por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele ainda fará. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor pelo bendito perdão, que é o verso 3a, quando ele diz da seguinte forma: bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Irmãos, pecado é diferente de iniquidade. Pecado é acidente de percurso. Nós erramos involuntariamente muitas vezes ou no ímpeto, mas iniquidade é quando você é contumaz, quando você erra e daqui a pouquinho você erra de novo e está dizendo: Senhor, me perdoa. Então é a questão mais grave quando o salmista diz assim: alma, louve a Deus, porque Deus te perdoa, sendo você um pecador de marca maior. E a palavra aqui, pasmem, mas é Avon dos cosméticos, né? Avon tem melhorado tanto ao longo dos tempos. Começou com os compositores vendendo uma Bíblia e um pó de arroz, e logo depois as pessoas estavam desinteressadas da Bíblia e comprando só o pó de arroz, e essa é a origem do Avon. Mas Avon, no estrito da palavra, significa iniquidade. O salmista olha para dentro de si e diz assim: eu tenho que agradecer contínua e ininterruptamente ao Senhor que perdoa alguém perverso como eu. Irmãos, como igreja, o seminarista Isaías, né? Eu lembro que quando seminarista, meu professor de Novo Testamento, eu cheguei na sala um pouco atrasado e o professor disse assim: ô pecador, chegou atrasado, hein? E eu disse assim: quem é que contou para ele? Né? E eu fiquei muito preocupado o professor me chamar de pecador. Mas com o tempo, irmãos, eu tinha certeza que ele estava errado. Não era um pecador, um grande pecador. E o apóstolo Paulo, caminhando, ele diz assim: início, pecador. Segundo, no meio da vida cristã, um grande pecador. E ele termina dizendo: o maior de todos os pecadores. Então, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, quanto mais nós temos uma vida verdadeira diante do Senhor, ajoelho a alma, porque eu sei quem eu sou. Me perdoa, Senhor. Então, ajoelha e louva por esse bendito perdão. Jó, irmãos, que é o livro mais antigo das Escrituras, Jó cria em Jesus como o redentor da sua vida. O salmista cria e esperava nesse perdão. Então, todos aqueles que foram salvos no Velho Testamento, no Novo Testamento, e serão salvos, são salvos por intermédio de Cristo Jesus. Irmãos, e aqui eu me recordo de um jovem da igreja que se envolveu com algumas más companhias e logo a coisa culminou num assalto, na morte da vítima. Ele foi preso, estando nos Estados Unidos, e condenado à pena de morte junto com a gangue inteira.
E ele escreve para o governador dizendo assim: senhor governador, eu estava no lugar errado, com as companhias erradas, mas eu não sou essa pessoa. E o governador mandou averiguar e, de fato, ele merecia o perdão. O governador, então, escreve a sua carta de perdão, coloca dentro de uma Bíblia e se encaminha até o presídio. E chegando lá, aquele jovem, quando vê a visita, esbraveja, xinga e bota aquele homem para correr. E o carcereiro então diz para ele o seguinte: louco, você sabe quem era aquele homem? Não, um pastor que veio aqui me visitar. Não, aquele homem era o governador que estava com a sua carta de perdão dentro daquela Bíblia. E no dia da morte, então, ele faz questão de registrar que fique claro hoje que eu estou morrendo não pelo meu delito, mas porque eu rejeitei o homem que trazia a minha carta de perdão. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor, porque a minha carta de perdão foi dada em Cristo Jesus. E esse é o maior bem que eu possuo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Ele quem os livra, Ele quem os justifica? Então, irmãos, essa é a mensagem dessa igreja, essa é a mensagem que a SAF dessa igreja tem proclamado. O salmista continua dizendo assim: bendize a minha alma, ajoelha e louva pela bendita cura. O verso 3b vai dizer assim: alma, ajoelha e louva, porque é Deus quem sara todas as tuas enfermidades. Irmãos, eu não posso dizer que toda doença seja imediatamente como causa de um pecado, porque se doença fosse causa de pecado, não tinha ninguém aqui, a começar do pregador. Então eu não posso dizer que fulano de tal adoeceu por causa disso, mas eu posso afirmar que o salário do pecado é a morte, e todos nós morreremos, porque somos pecadores. E é por isso que os menininhos da mais tenra idade são pecadorzinhos, carentes da misericórdia e graça de Deus. Pecadorzinho crescendo e carecendo de graça, irmãos. Bem, seja de uma doença degenerativa, fulminante ou de um politraumatismo, ninguém fica para semente. Nós vamos morrer. E essa é a razão mais óbvia para nós não duvidarmos então que carecemos de Deus. O salmista está agradecendo de alma a Yahvé, o Todo-Poderoso, pela cura. Quantas enfermidades Yahvé pode curar? Bendize a minha alma, bendize ao Senhor, porque é Ele quem sara todas as suas enfermidades. Irmãos, nós podemos agradecer muito a Deus. Eu tenho certeza que nesse dia alegre, nós sentimos falta de alguém que foi ceifado pela pandemia. Nós sentimos falta, sabendo que Deus nos livrou, e por isso nós podemos agradecer. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor, porque é Ele quem te cura de todas as enfermidades. Deus tem nos curado, Deus nos trouxe até aqui, e Deus merece todo o nosso louvor. Lembrando, irmãos, como é possível agradecer por todos os livramentos? Meningite estafilocócica, quantas vezes nós passamos na beiradinha da sepse? Não pega em nós. O homem mau, ele não nos vê. Por quê? Porque Deus nos tem propósito ainda, e por isso continuamos aqui. Irmãos, por que não fazemos barbáries? Porque Deus tem um controle sobre a nossa vida. O pior animal que existe é o ser humano. Agora, o ser humano sem a trava de Deus manifesta coisas horrendas. Então, qual é a maior de todas as curas? É por isso que o salmista começa dizendo: bendize a alma, porque Deus nos perdoou, Deus nos deu vida nova, Deus nos tem transformado. Então, irmãos, graças pelo perdão de pecados e graças pela cura. Mas aqui, irmãos, preciso dizer algo que a OMS
registra que a 150 metros da sua casa, numa capital, existe alguém dependente de crack. A 150 metros, no máximo, da sua casa, existe alguém dependente de crack. Nós estamos vivendo pandemia, irmãos, e muito mais sério do que Covid, do que monkeypox, do que qualquer outra coisa. Mas a igreja tem uma missão nisso. Nós temos que dizer que pelo Evangelho existe cura. O Conselho Regional de Medicina diz que todo dependente químico é portador de uma síndrome incurável, evolutiva e fatal. O dependente, ele recebe um carimbo nas costas de dizendo assim: não tem jeito. Mas nós somos portadores do Evangelho da cruz. Nós podemos olhar alguém nos olhos e dizer: existe cura. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque Ele pode curar aquilo e quem Ele quiser. Mães de joelhos, filhos de pé. Esse é o lema da SAF. Esse é o lema das famílias da igreja. Nós não abrimos mão de ninguém. Nós não temos direito, como povo da aliança, de deixar de acreditar que o filho, o marido, quem quer que seja da nossa família, não pertença ao Senhor. Então, enquanto houver vida, nós vamos continuar clamando para que Deus cure e liberte. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor pela bendita salvação. Verso 4, quem diz assim: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Irmãos, a teologia vê a ressurreição antes da ressurreição de Cristo. O salmista já via, os profetas já viam, Jó já via. A palavra redime aqui, na visão do salmista, é a remissão da morte. Mas se o salmista não cria em ressurreição, há sentido para dizer que a alma deve bendizer a Deus continuamente pela sua salvação da morte? É apenas por um episódio que o salmista passou? Ele nunca vira ninguém ficar para semente, e nem por isso deixa de ter a certeza de que o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz, o redimiria do pior dos inimigos, a morte. E essa fé, que é a razão única para a salvação, leva a ver que Deus salva por duas coisas, irmãos. Quem da cova redime a tua alma e te coroa de graça e muito bem. Irmãos, os reformadores diziam que Deus tem dois perdigueiros. Eu sei que tem pescador aqui, caçador eu não sei se tem, mas os caçadores usavam perdigueiros durante muito tempo, e os perdigueiros então, eles vão atrás da presa e intocam para que o caçador chegue e defina. Deus, na visão dos reformadores, tem dois perdigueiros. Eles não perdem uma presa. Graça e misericórdia. Graça é Deus nos dar o amor que nós não merecemos, e misericórdia é Deus não dar a ira que nós merecemos. Deus vai cercando o eleito dele, Deus vai cercando, botando o sujeito no canto. É tanta graça e é tanta misericórdia que o sujeito não aguenta, e ele diz assim: eu me rendo, Senhor, a esse amor. O salmista sabia muito bem disso, e por isso ele diz: bendize a minha alma, ajoelhe e louva, porque a diferença na minha vida não é o que eu fiz, mas é o que Deus tem feito por mim, com graça e com misericórdia. O salmista diz para a sua alma: ah, alma, nós sabemos muito bem que o diferencial da nossa vida é Deus. Se tirar Deus da história da SAF, sobrou o quê? Se tirar Deus da história da igreja presbiteriana região sul, sobrou o quê? Se tirar Deus da sua vida, meu irmão, sobrou o quê? Para trás e para frente. O quê? Então, o bom de estarmos visitando, eu não sei se tem um visitante, né? Mas se hoje ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração.
Se Deus já está te cercando com graça e com misericórdia há muito tempo, se renda a esse amor, porque eu tenho uma notícia para você: Deus não vai desistir de te fazer um adorador dele. Se ele já começou a boa obra, ele vai completá-la. Em último lugar, irmãos, pastor visitando fica animado demais e fala: bendize a minha alma, bendize ao Senhor pela bendita prosperidade. Verso 5, vamos ler juntos, irmãos. Verso 5: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. bendize a minha alma, bendize ao Senhor pela bendita prosperidade. É Ele quem te farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmo 84:11 diz que Yahvé não só nega bem algum aos que andam retamente. Mas, irmãos, eu tenho procurado muito, sobretudo nesses dias, aquele versículo que diz que todo crente vai ser rico. O senhor já achou, é? Não achou, não? Eu também não. Não achei, irmãos, e eu tenho procurado, gostaria de achar. Mas as Escrituras nos falam de alguma coisa que parece riqueza, prosperidade. Nós procuramos prosperidade como algo que é mais do que dinheiro. É paz, é tranquilidade, é aquela casa aonde reina o amor que nós cantamos aqui. Então, a Escritura, ela nos diz que Deus, que tudo criou, provê todo o necessário ao seu povo. Mas, irmãos, se fosse só o necessário, mas Deus nos mima, irmãos. Deus nos mima. De vez em quando a gente ouve alguma coisa assim. Uma irmã nossa, viúva de marido vivo, lá na igreja, saiu de manhã cedo com a pequenininha dela para comprar pão. A menina é terrível, né? Ela chegou na padaria e falou assim: mamãe, a senhora me dá daquele iogurte ali? Filhinha, mamãe não pode hoje. E a mãe chega em casa, bate o joelho no chão e diz assim: Senhor, eu sou tua serva. E quando é pra gente é uma coisa, mas quando o filho pede alguma coisa você não pode dar, é outra diferente. Mas aquela mulher está lá orando, aí coincidentemente a campainha toca, era um diácono da igreja, com a cesta. Mas ele não levou só a cesta, levou algumas coisinhas mais, e um fardinho do iogurte. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor, porque Ele nos farta de bens, irmãos. Ele não faz aquilo que nós queremos, mas Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós podemos bater o joelho no chão em gratidão por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele fará. Como é que é o Salmo 37, 25? Eu tenho lapsos propositais de memória, irmãos, por favor. Eu fui moço e agora sou velho. Jamais o justo desamparado, nem a sua... Como crente, meu velho? Alma, é Deus quem farta de bens a tua velhice. Enquanto a sociedade despreza os velhos, o Senhor Deus e Yahvé nos dá uma palavra de que pode ajoelhar e louvar, porque se não faltou ontem, não vai faltar hoje e não vai faltar amanhã. E aí nós podemos cantar: que segurança tem em Jesus, não é? Nós podemos cantar, irmãos, nós podemos cantar. Mas o salmista diz assim: a tua mocidade se renova como a da águia. 40 anos a águia vai voando e para. Bate o bico, quebra o bico, arranca as garras, a penagem cai toda e ela passa por um doloroso processo de recomeço. O bico cresce, as garras crescem e ela recebe uma penagem nova para mais 40 anos. Então o salmista diz assim: bendize a minha alma, bendize ao Senhor, porque o Senhor é o Deus do recomeço na minha vida.
Irmãos, o que é Evangelho? Evangelho é nós recomeçarmos sempre, sempre. Ao justo não permitirá cair, mas se cair, não ficará prostrado. Porque o Senhor nos coloca de pé. Recomece, caminhe em frente. E aqui eu concluo, irmãos. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor pelo perdão que nós temos recebido imerecidamente, pela cura que nós temos recebido diária e merecidamente, pela salvação tão grande, sendo eu tão pequenino, e pela prosperidade e vigor que eu não merecia. E se eu sou um servo do Deus Todo-Poderoso, a minha intimidade com Ele me leva então a querer louvá-lo, louvá-lo e louvá-lo cada vez mais. Ao que Charles Jefferson diz assim: se os cristãos louvassem mais a Deus, o mundo duvidaria menos do nosso cristianismo. Vou repetir isso, irmãos. Se os cristãos louvassem mais a Deus, o mundo duvidaria menos do nosso cristianismo. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Temos louvado mais ou pedido mais? Ou resmungado mais? Me restam duas perguntas. Você já pôde se apropriar disso tudo que está colocado aqui hoje no Salmo? Você é aquele que encontrou dentro do peito motivo para se ajoelhar e louvar a Deus? Senhor, eu gostaria de viver esse negócio aqui. Ter tantos motivos para poder me ajoelhar e louvar. Você que acha que é servo, mas não vive na plenitude dessa certeza, será que o seu peito não queima com o desejo de ser cada vez mais adorador? Irmãos, isso é um negócio fácil de entender. A equação é o seguinte: quanto mais motivos Deus me der, mais louvor, mais adorador eu quero ser. Então, Senhor, me dá uma avalanche de motivos, abre os meus olhos para poder ver o que o Senhor tem feito, ajoelha e louve. Nós não temos que fabricar motivos, irmãos. Nós não temos que fabricar motivos para louvar a Deus. Deus já tem nos dado de forma sobeja e bendita. Então, no silêncio do seu coração, Senhor, me abre os olhos para que eu veja os motivos pelos quais eu posso me ajoelhar todos os dias e te dar graças. Os 23 anos de SAF dessa igreja é um exemplo claro disso. O apelo da nossa irmã Neida foi: Senhor, manda mais mulheres para a SAF. E eu disse amém para a oração. Portanto, que nós voltemos para casa hoje, né, com a missão de fazer jejum dos 350 e 10. Vá com uma missão de ajoelhar e louvar. Senhor, me transforma cada vez mais naquilo que o Senhor me fez para ser, um verdadeiro adorador, e me permita usufruir de tudo aquilo que em decorrência disso virá. Que Deus os abençoe, queridos. Amém. Damos graças a Deus pela sua palavra. Nós vamos louvar o nosso Deus então com o hino de número 61. Hino de número 61, vamos colocar de pé, cantar ao Senhor e louvar ao seu nome, esse hino de número 61.
é uma alegria imensa celebrar esses 23 anos. 23 anos. Na verdade, a gente tem alguns números assim, centenários também para celebrar em outubro, mas em outro momento. No dia 31 serão, aproveitando, os 505 anos da Reforma Protestante. Não é nem 100, né? 505 anos da Reforma Protestante. Mas os 23 hoje da nossa SAF. Queria passar a palavra para a nossa irmã Valdívia, que é a presidente da nossa SAF nesse instante. Bom dia, irmãos. Lembrando que está aqui o nosso tema do quadriênio, é justamente o que está lá em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Que eu deixo com cada sócia da SAF, inclusive com as que nos visitam, que justamente é isso que a gente deve procurar. Cada dia servir em amor. Amor no nosso lar, com nossos filhos, com nossos cônjuges, com os nossos pais, com os nossos netos. Amor com o nosso conselho, amor com os demais membros da nossa igreja e amor com todos aqueles que a gente possa conviver, porque é nosso dever espalhar o amor de Cristo. Tudo que a gente fizer ainda vai ser pouco em gratidão a tudo aquilo que Deus fez por nós. E os irmãos vão ter a oportunidade na lembrancinha que a gente fez em comemoração aos 23 anos da SAF, tá? O versículo de Salmo 16:5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Amém. E é nele realmente que a gente tem que buscar força, é nele que a gente pode confiar. E a nossa SAF, apesar de pequenininha, é uma SAF que tem trabalhado para a honra e glória do Senhor. Louvo a Deus pela vida de cada uma das irmãs. Tanto é que a gente tem o privilégio de ter 3 sócios aqui que participam da federação, estão na diretoria da federação, também temos representante na Sinodal, e é um privilégio, porque realmente a gente tem servido com amor. E também gostaria de pedir às demais irmãs que ainda não fazem parte da nossa sociedade. É um trabalho árduo, mas é um trabalho que traz muito regozijo para nós, porque realmente a gente não faz para engrandecimento nosso, mas a gente faz pelo Senhor. Então, aquelas que ainda não estão com a gente, que possam realmente se unir, possam procurar o rumo das sócias, possam se tornar sócias e estar juntamente com a gente, cooperando na obra do Senhor. Amém. Queria chamar aqui Leida, porque queremos agradecer muito ao reverendo Gilvan por ter aceito o nosso convite. A gente trouxe uma lembrancinha. Deus abençoe o Senhor. Muito obrigada, Senhor, por ter que Deus abençoe. E queria chamar o nosso conselheiro para estar aqui, as sócias que estão presentes, para a gente estar aqui recebendo toda a igreja conhecer quem somos sócios da nossa SAF e sim. Conselheiro João, olha por nós, por favor. Conselheiro Pedro. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, grandioso Deus, ó Pai amado, nós te adoramos, ó Deus, e te agradecemos por esse momento tão importante na vida da nossa igreja. 23 anos dessa SAF, ó Deus amado, que tanto tem feito aqui, neste lugar, ó Deus, que tem anunciado a Tua palavra através das irmãs.
Ó Deus amado, faça isso na nossa igreja, que nós possamos reconhecer o trabalho da SAF cada dia. Ó Deus amado, um trabalho tão maravilhoso, Deus, que tem ajudado, ó Deus amado, a essa igreja. Continue, ó Deus amado, abençoando as mulheres, ó Deus. Continue abençoando que elas possam, com garra, ó Deus, com ousadia, anunciar o Teu Evangelho e ajudar, ó Deus, naquilo que elas têm propósito no coração. Continue, ó Deus amado, abençoando as irmãs, a família de cada uma. Cuida, ó Deus amado, e faça com que possamos, ó Deus, reconhecer que a cada dia, Deus amado, o Senhor tem cuidado dessa igreja, tem cuidado, Deus, de cada SAF, Deus amado, no mundo inteiro. Ó Deus amado, que o Senhor esteja abençoando, o Senhor continue a abençoar, ó Deus amado, essas mulheres. Ó Deus amado, que essa obra, ó Deus amado, da SAF, ó Deus amado, seja sempre para honrar e glorificar o Teu santo e precioso nome, Deus. Amém. Continue abençoando, continue cuidando de cada mulher, ó Deus, de cada sócio dessa SAF. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Falta oficial. Falta oficial, gente. Peraí, falta oficial. Ô, conselheiro. Conselheiro, pode ficar. Conselheiro, fica aí os dois pastores, depois vem É, os aqui pastores também, por favor. Os dois pastores aqui, por favor. Se olhar para frente, vai ser melhor. Se olhar para frente, vai ser melhor. Sorrindo. Queria agradecer a presença da Liberalina, muito obrigada por estar com a gente aqui, representando a Igreja do Jardim América, né? Muito obrigada. Depois, os irmãos, à medida que forem saindo, tem uma lembrancinha do aniversário da SAF. Essa foi coisa boa, hein? Nós vamos colocar de pé, nós vamos orar, receber bênção, né, pelo pregador. Depois eu tenho apenas dois avisos que eu gostaria de trazer aos irmãos. Oremos, queridos. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Senhor, somos o teu povo da aliança. Temos muito mais a agradecer do que a reclamar, temos muito mais a agradecer do que nos importar com o que está vindo, porque o Senhor não deixará de nos dar motivos sobejos para a exaltação da glória do teu nome. Amém. E agora, Deus, que a tua palavra foi exposta, que ela permaneça no nosso coração. Que o Senhor nos encha de muito mais alegria do que quando aos ímpios sobra vinho e pão. Que o Senhor nos dê graça, Pai. Que o Senhor nos dê o privilégio de, quando as pessoas nos encontrarem pelo caminho, verem um brilho diferente no nosso rosto. E elas haverão de nos perguntar: por que alegria? E nós responderemos: porque a nossa alma se ajoelha e louva por tão grandes benefícios que temos recebido do nosso Deus. Amém. Continue abençoando, a Deus, a vida dessa SAF, Amém. a vida dessa igreja tão querida, que nunca falte motivos a esses irmãos para verem e exaltarem a tua fidelidade. Amém. E nós te rogamos tudo isso com gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Recebei a bênção, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o eterno e todo-poderoso Pai, e que as consolações benditas e doces do Deus Espírito Santo estejam convosco, o Israel de Deus, agora e para todo sempre. Amém.